Um segredo na tranquilidade rural. Plainfield, Wisconsin, era uma cidade pacata na década de 1950, onde todos se conheciam e as portas das casas raramente eram trancadas. Era um lugar onde as pessoas confiavam umas nas outras, e os problemas mais graves eram disputas entre vizinhos ou uma colheita ruim. Mas em 1957, essa tranquilidade foi destruída por uma descoberta aterrorizante que chocou não apenas a comunidade local, mas o mundo inteiro. No epicentro dessa história macabra estava Edward Theodore Gen, um homem cuja aparência simples escondia segredos sombrios e inimagináveis. As raízes do horror. Ed Gen nasceu em 27 de agosto de 1906, filho de George e Augusta Gen. Desde cedo, sua vida foi marcada por abuso e isolamento. George, seu pai, era um alcoólatra que lutava para sustentar a família, passando de um emprego fracassado para outro. Ele frequentemente descontava suas frustrações nos filhos, criando um ambiente de tensão constante. Augusta, por outro lado, era uma mulher fanática religiosa que via o mundo como um lugar corrompido e pecaminoso. Sua visão distorcida era baseada em uma interpretação extrema da Bíblia, e ela fazia questão de transmitir seus valores à família, muitas vezes através de sermões intensos e controle absoluto. Augusta considerava todas as mulheres, exceto ela mesma, como impuras e perigosas. Essa doutrina radical tornou-se a base para o isolamento social imposto aos filhos. Ed e seu irmão mais velho, Henry, eram proibidos de fazer amizades ou de interagir com meninas na escola. Eles eram constantemente vigiados por Augusta, que temia que qualquer influência externa pudesse desviar seus filhos do caminho que ela acreditava ser justo. Apesar disso, Ed demonstrava um comportamento peculiar desde a infância. Ele era considerado um menino tímido e retraído, frequentemente alvo de bullying por parte dos colegas devido à sua natureza passiva e maneira de falar suave. Seu relacionamento com Henry também era complicado. Enquanto Henry começava a questionar a dominação da mãe e tentava se libertar de suas garras, Ed permanecia completamente submisso a ela, idolatrando-a como uma figura divina. Em 1940, a família sofreu uma grande perda com a morte de George. Embora fosse um pai abusivo, sua ausência deixou Augusta como a única autoridade na casa. Sem o peso de um marido que considerava um fracasso, Augusta se concentrou inteiramente em moldar Ed e Henry de acordo com suas crenças. No entanto, essa dinâmica familiar tóxica logo alcançaria um ponto de ruptura. Em 1944, um incêndio devastou parte da propriedade da família. Durante o incêndio, Henry morreu em circunstâncias misteriosas. Embora as autoridades tenham declarado sua morte como acidental, houve especulações sobre o envolvimento de Ed. Henry havia se distanciado das crenças da mãe e frequentemente discutia com Ed sobre o controle que Augusta exercia. Isso levou muitos a acreditar que Ed poderia ter agido em um surto de lealdade cega à mãe. A morte de Henry consolidou o vínculo entre Ed e Augusta. No entanto, a relação chegou ao fim abruptamente em 1945, quando Augusta sofreu um derrame. Durante os meses que se seguiram, Ed cuidou da mãe com devoção extrema, mas ela eventualmente faleceu, deixando Ed completamente devastado. Sua morte não apenas deixou Ed sozinho, mas também sem a única figura que dava sentido à sua vida. Ele ficou perdido em um mundo que mal compreendia, sem amigos, sem família e sem a guia moral que sempre controlara cada aspecto de sua existência. Com a perda de Augusta, Ed começou a se afundar em um estado de isolamento e loucura. Ele passou a viver em uma casa que rapidamente se transformou em um ambiente caótico e insalubre, um reflexo de sua mente perturbada. Sem a mãe para controlar sua vida, Ed se voltou para suas próprias fantasias sombrias, que logo tomariam um rumo aterrorizante. A Casa dos Horrores. Após a morte da mãe, Ed Gen se isolou ainda mais. Ele fechou todos os quartos da casa usados por Augusta, deixando-os intactos como um santuário. Vivendo em meio ao lixo e à sujeira em outras partes da casa, Ed começou a explorar suas obsessões mais sombrias. Foi nessa época que ele começou a frequentar cemitérios locais, exumando corpos recém-enterrados. Movido por um desejo incontrolável de recriar a presença da mãe, Ed começou a confeccionar objetos usando pele e ossos humanos. Ele fazia máscaras, roupas e decorações grotescas, transformando sua casa em um verdadeiro museu do horror. Os rumores sobre o comportamento estranho de Ed se espalharam pela comunidade.
Ele era visto como um excêntrico inofensivo, que realizava pequenos trabalhos para vizinhos e evitava ao máximo o contato social. Mas, em 1957, a linha entre excentricidade e monstruosidade foi atravessada. Em novembro daquele ano, Bernice Worden, proprietária de uma loja de ferragens, desapareceu. Seu filho, que também era policial, encontrou um recibo deixado por Ed Gein na loja no dia do desaparecimento. A investigação levou à fazenda de Gein, onde uma cena de terror aguardava. A descoberta e o impacto cultural. Quando os investigadores entraram na propriedade de Gein, eles descobriram um cenário que parecia saído de um pesadelo. O corpo de Bernice Worden estava pendurado de ponta cabeça em um galpão, decapitado e eviscerado. Mas isso era apenas o começo. Dentro da casa, os policiais encontraram cadeiras estofadas com pele humana, crânios transformados em tigelas, uma coleção de máscaras feitas de rostos humanos e uma roupa completa feita de pele feminina, que Ed confessou usar para se sentir como uma mulher. A confissão de Ed revelou detalhes ainda mais perturbadores. Ele admitiu que matara 2 mulheres, Bernice Worden e Mary Hogan, e que exumara corpos de pelo menos 40 túmulos. Seus crimes foram atribuídos a uma combinação de traumas psicológicos, isolamento e uma mente profundamente perturbada. O caso de Ed Gein teve um impacto profundo na cultura popular. Ele inspirou o personagem Norman Bates, de Psicose, de Alfred Hitchcock, bem como Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Essas representações perpetuaram a imagem de Gein como um dos criminosos mais assustadores da história. O legado do terror. Ed Gein foi considerado mentalmente incapaz de enfrentar um julgamento e passou o restante de sua vida em instituições psiquiátricas, onde morreu em 26 de julho de 1984. Sua história continua a fascinar e aterrorizar, servindo como um lembrete do potencial de monstruosidade que pode existir mesmo nos lugares mais inesperados. Para mais histórias como esta, siga o canal Crimes Diário, onde o terror real é desvendado com detalhes assustadores e surpreendentes.